Seja bem-vindo. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa apresentação. Números perfeitos, propriedades e novas fórmulas. O número 6 é o primeiro número perfeito. Ele é um número perfeito porque a soma dos seus divisores próprios, que é 1, 2, 3, somados, é igual ao próprio número, que é 6. Então, os divisores próprios são os divisores de um número menos o próprio número, excluindo o próprio número. É uma outra propriedade que podemos destacar em relação ao número perfeito, é que os seus divisores formam duas sequências numéricas. Uma é formada por potências de base 2, no caso do número 6, e múltiplos de 3. Então, a soma de potências de base 2 tem como resultado a raiz quadrada da soma de múltiplos de 3. E a soma dos múltiplos de 3 tem como resultado o quadrado perfeito das somas de potências de base 2. O segundo número perfeito é o número 28. Então, somando os seus divisores próprios, 1, 2, 4, 7 e 14, tem como resultado 28, que é o próprio número perfeito. O número 28 também apresenta duas sequências numéricas em seus divisores. Uma formada então por potências de base 2 e múltiplos de 7. Então, a soma de potências de base 2, 1 mais 2 mais 4 é igual a 7, e 7 é a raiz quadrada das somas dos múltiplos de 7. Então, 7 mais 14 mais 28 é igual a 49, e 49 é o quadrado perfeito da soma de potências de base 2. Outro exemplo de número perfeito é o número 496. Então, a soma dos seus divisores próprios, excluindo o próprio número, tem como resultado o próprio número 496. O número perfeito 496 também apresenta duas sequências numéricas formadas dentro dos seus divisores. Então, as potências de base 2 e múltiplos de 31. Então, somando as potências de base 2, nós temos o resultado 31. E 31 é a raiz quadrada da soma dos múltiplos de 31, pois a soma dos múltiplos de 31 dá 961. E 961 é o quadrado perfeito de 31. Um dos métodos de se obter os números perfeitos é através das somas de potências consecutivas de base 2. Então, veja que o total de somas de potências consecutivas de base 2 tem como resultado os números ímpares, e entre eles números primos. E quando a soma é um número primo e multiplicado pela última parcela da soma, tem como resultado um número perfeito. Então, 2 vezes 3 é igual a 6, 6 é um número perfeito. 4 vezes 7 é 28, 28 também é um número perfeito. 16 vezes 31 é igual a 496, também um número perfeito. E 64 vezes 127, que é igual a 8.128. 8.128 também é um número perfeito. Repare então que nos totais tem como resultado números primos e também números compostos. As somas de potências consecutivas de base 2 aparecem primeiramente na proposição 36, no nono livro dos elementos de Euclides de Alexandria, de onde foi deduzido a fórmula 2 elevado a n menos 1 vezes 2 elevado a n
menos 1. De forma, né, que essa fórmula gera, né, números perfeitos, né, desde que 2 elevado a n menos 1, né, tenha como resultado aqui, né, um número primo. Em 1644, né, o padre teólogo matemático Henri Mersenne, né, apresenta uma conjectura de que a base 2 elevada a um expoente primo menos uma unidade, né, geraria números primos até o expoente 257. E acima do 257, né, geraria números compostos. Posteriormente, outros matemáticos verificaram, né, que essas afirmações, né, de Henri Mersenne não estavam totalmente corretas, porque em sua lista realmente tinha alguns números primos, outros números eram compostos e também faltava outros números primos. A partir desses estudos de Henri Mersenne, os números na forma de 2p menos 1, ficaram conhecidos como números de Mersenne. Aqui temos alguns exemplos, né, de números de Mersenne multiplicado por potências de base 2 e dividido por 2, tem como resultado então, né, número perfeito. Interessante observar, né, que um número de Mersenne e uma potência de base 2, né, são números consecutivos, né, 3 e 4, 7 e 8, 31, 32, 127, 128, 8.191, 8.192. Reparem também, né, que na fórmula de Mersenne, né, nem todos os números gerados também são números primos. 2047 não é um número primo. 2 elevado a 3 menos 1, né, gera um número primo, que é o 7. Um número primo aqui de Mersenne. E podemos, né, também comprovar, né, e gerar também, né, o número 7, né, através dessas duas novas fórmulas, né, 2 elevado a 2n menos 2 menos 1 dividido por 3, ou 2, né, elevado a 2p menos 1 dividido por 3. Reparem que eu tenho 2 elevado a 3, então eu dobrando, né, o número primo, vejo então que eu tenho aqui um número composto, 2 elevado a 6 menos 1 dividido por 3, tem como resultado 63. 63 também é um número de Mersenne e é composto, e quando dividido por 3, temos como quociente 21, né, e os divisores de 21, entre eles, dois números primos distintos, o 3 e o 7. E o 3 e o 7 também são números de Mersenne. Aqui mais um exemplo, né? 2 elevado a 5 menos 1 é igual a 31. Então, dobrando-se o valor do primo 5, então 2 elevado a 10 menos 1 dividido por 3, tem como resultado aqui 1023, que é um número composto de Mersenne. Quando dividimos por 3, temos como resultado, né, o quociente 341, e os divisores de 341, entre eles dois números primos distintos, e entre eles 31, que também é um número primo e é um número primo de Mersenne. Outro exemplo, 2 elevado a 7 menos 1, tem como resultado 127, que é um número primo e também um número primo de Mersenne. Então, dobrando-se, né, o número 7, então 2 elevado a 14 menos 1 dividido por 3, tem como resultado aqui 16.383, que é um número composto de Mersenne. Quando dividido por 3, temos como quociente aqui 5.461, e os divisores, de 5.461
tem entre eles dois números primos distintos, 43 e 127. E o 127, né, é um número primo e também um número primo de Mersenne. Querendo se inteirar mais sobre esse assunto, acesse os estudos 503, 513 e 516 no site Os Fantásticos Números Primos. Solicite gratuitamente o livro digital O Triângulo Retângulo através do e-mail contato@osfantásticosnumerosPrimos.com.br. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Convido a visitar o site Os Fantásticos Números Primos, onde há estudos, textos, curiosidades, bem como jogos matemáticos, calculadoras. Muito obrigado e até a próxima.